homem. Como homem. No terreno do inimigo. Ele desceu para mostrar para a gente como é que se faz. E quando eu vejo isso, então, vamos ver por onde o inimigo ataca. Antes que a gente continue no texto, vá comigo para Gênesis, porque Jesus é o último Adão que vence. Vamos olhar o primeiro Adão, o primeiro casal, como é que foram tentados. Gênesis, no capítulo 3. Verso de número 6. Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Até aí. Essas três áreas, não sei se vocês perceberam, mas essas três áreas que ela foi tentada foram as mesmas três áreas que o último Adão foi tentado, porque essas são as áreas que o diabo sempre vai tentar. Note bem comigo a sequência dos eventos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, carne, e agradável aos olhos, alma. Lamentações 3,51. O meu olho move a minha alma. Todos nós sabemos que a nossa alma é movida por aquilo que nós vemos. E depois assim, e desejável para dar entendimento. Espírito. De novo, carne, alma e espírito. O diabo vai lá e tenta, e ela cedeu nas três áreas. A Bíblia, em um texto só, define a estratégia do diabo e como Eva caiu e, consequentemente, Adão. Aí vai lá para o Novo Testamento, o último Adão, Jesus, é tentado dessa mesma forma. Primeiro, Satanás chega para Jesus, e eu quero que você me acompanhe, por favor, no verso número de 4 do capítulo 4. Verso 3 diz assim: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Satanás estava trabalhando com a carne. Com a carne de Jesus. De novo, eu quero que você me acompanhe aqui, porque Jesus não entra na do diabo. Isso aqui era uma questão espiritual e que o diabo estava querendo transformar em uma coisa natural. Em nenhum momento Jesus olha para o diabo e diz assim: eu estou com fome. Por quê? Não era essa a questão. Porque Jesus estava com fome. Claro que estava. Jesus era homem, 100% Deus, mas 100% homem. Então, Jesus não entra nessa questão de, rapaz, eu estou com fome. Não, Jesus não entra porque esse é o resultado, esse é o fruto. Jesus vai logo na raiz. E Jesus responde dizendo assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então ele vai lá para o espiritual, e lá ele corta a raiz. Satanás não tem mais fruto e não pode mais tentar ele na carne. Depois ele vai e diz assim: levando ao monte alto, mostrou-lhe, diga comigo, mostrou-lhe. Mostrou-lhe. Olha os olhos aqui. Mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e toda essa glória, porque a mim foi entregue, dou a quem quero. Está tentando a alma de Jesus com tudo que Jesus viu. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus olha, responde e diz assim: vai, Satanás, está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, só a ele servirás. De novo, Satanás tenta enganar Jesus com aquilo que ele pode ver no natural. Jesus entende que a alma dele é de Deus e a alma tem que adorar somente a Deus. Então Jesus vai lá e corta a raiz, o fruto seca e acabou-se. Aí o diabo vai assim: agora eu vou tentar no último, que é o espírito. Assim como eu fiz com Eva e fiz com Adão, eu vou lutar agora contra ele. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo.
e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam. Mandará quem? Os anjos. Tudo na área espiritual, é o Espírito. E de novo, eu quero que vocês ouçam bem isso aqui. Mandará os seus anjos. Está escrito, diga comigo, está escrito. Está escrito. É a única vez das 3 áreas da tentação que Satanás se utiliza da palavra de Deus. E eu quero que vocês percebam essa nuance, porque quando ele vai tentar a alma, ele fala através dos olhos. Quando ele vai tentar o espírito, ele fala através dos ouvidos. Uau! Pay attention. Assim como os olhos são as janelas da alma, o espírito tem por porta os ouvidos. O que a Bíblia Sagrada diz sobre os ouvidos? O que a Bíblia fala sobre a mensagem, a pregação? O que a Bíblia fala? Alguém se lembra? A fé vem pelo ouvir. Fé é uma coisa espiritual, não tem nada do mundo. E ouvir pela palavra de Deus ou pela pregação. Então, Satanás disse assim: olha, eu não consegui pegar a alma, a carne também foi guardada. Então eu vou usar a palavra para que a palavra deturpada mexa com o espírito dele e ele possa cair. Se ele não cair em 2, pelo menos ele vai cair em 1. E aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus responde à altura e diz assim: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, lida com a área espiritual, corta pela raiz, seca o fruto e o diabo retira o time de campo. 3-0. Placar 3-0. Vamos lidar com cada um desses eventos nessa manhã. Corpo, diga comigo, corpo. Corpo. Carne, diga comigo, carne. Carne. Primeira tentação, tanto no Éden como para Jesus, foi na carne. E a gente precisa entender que essa tentação que acontece, olha, primeira coisa, the devil is after men. O diabo está atrás dos homens. Ele quer escravizar as mulheres, mas ele quer matar os homens. Vou dizer de novo, ele quer escravizar as mulheres, ele quer matar os homens. Nós somos da semente de Deus. E se ele mata a semente, a mulher não reproduz. E se nós entendermos que seríssimos pecados na história da humanidade aconteceram com homens, especialmente o silêncio dos homens, nós vamos entender o quão responsável nós somos pelo sucesso da humanidade. Quando Satanás tenta a Eva, a Bíblia não diz que Adão estava do outro lado do jardim regando alguma plantinha na sua horta. Não. Note bem a sucessão de eventos. A Bíblia diz que ela comeu e deu. Se ela come e dá, ela não tem um braço biônico que dá a volta no jardim. Ele tinha que, no mínimo, estar perto dela, sim ou não? Olha a sequência de eventos. Ela comeu e deu, e ele comeu. Ele estava ouvindo tudo. Ele estava participando de tudo. E ele ficou em silêncio. E mesmo que ele tivesse envolvido com alguma outra questão, ele sabia que aquela fruta era diferente, porque ele nunca tinha comido. Mas ele se silencia. E quando ele se silencia, a tragédia vem na terra. Depois, de novo, com a raça messiânica. Deus quer instituir a raça messiânica através de Abraão e de Sara. Ele diz assim: olha, eu te prometo que da tua descendência, eu vou gerar uma grande nação e todas as famílias da terra serão abençoadas por essa descendência. Aí Sara vê que o tempo está acabando na vida dela e ela vai e chama Agar e diz assim: Agar, vai lá, Agar, e deita com Abraão para que pelo menos um filho, um de nós tenha.
Abraão fica em silêncio. You gotta speak up. You have got to speak up. Você tem que falar. Você tem que abrir a boca. Porque o certo é certo, o errado é errado. Aleluia. Para Amém. alguma coisa acontece no natural, você precisa ter a percepção que é o espiritual. Que a guerra veio no mundo espiritual e quer atingir aqui. E pode parecer inocente no mundo natural, mas o problema, o trabalho e a tribulação que vai gerar para o futuro, hoje em dia árabes e judeus estão aí, todos nós percebemos as guerras infinitas, porque um dia Abraão não soube dizer, não quero Agar, vou esperar por você, Sara. Você viu, um momento só na história trouxe um estrago para toda a humanidade. Uma resposta sua pode trazer uma dificuldade tão grande, se você não estiver preparado para dizer no momento certo para o corpo, agora não quero, não vou, não faço, porque isso aqui no natural é legal, mas vai criar uma bagunça no espiritual que depois eu não tenho como corrigir. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer aqui em secreto porque ninguém vê. Eu vou pensar porque ninguém está vendo. Você acha? Você acredita realmente? Mas essa bagunça que vai gerar nesse problema da fantasia, do pensamento, do desejo, vai engordar o seu coração, só vai lhe enganar cada vez mais. E a tribulação que isso vai provocar. Eu trago à memória de vocês um jovem chamado José. José do Egito, na verdade ele não era do Egito. Ele é José de Deus no Egito. Ele nunca foi do Egito. E José é uma figura muito interessante, porque Deus fala com ele em sonhos, ele tem visões, ele é o escolhido de Deus, rejeitado pelos irmãos, a batalha está ali, e ele se mantém firme ao propósito espiritual, e ele se mantém firme. É claro que muitos reveses acontecem, mas como ele tem em mente o espiritual, ele sabe a visão que Deus deu, sol, lua, estrelas se curvando, ele já sabia do resultado, amém? Ele já sabia do resultado. Então, eu sei o resultado, não sei o processo que vai me levar até lá, mas eu sei que o resultado eu vou estar em cima e essa galera toda vai estar embaixo. Então, eu vou persistir. Então, foi vendido pelos midianitas, foi traído pelos seus irmãos, quase morto, tudo bem. Mas tem um momento da história ali, que a Bíblia diz que ele vai para a casa de Potifar e ele serve numa posição muito elevada. Ele fica como escravo, ele toma conta de toda a casa e ele tem apenas um basta não tocar na mulher de Potifar. Um certo dia, aquela mulher é usada pelo diabo para tentar a carne de José. E aí a Bíblia Sagrada diz que ela manda sair todos os criados e fica José sozinho e ela. Come on, guys. Come on. E a minha pergunta é o seguinte, poxa, José, teu espiritual não se deu conta do que estava acontecendo? Será que ele não percebeu o que estava acontecendo? Que a mulher de Potifar, aquela Potifera, ou Patifa, como queira, ela estava ali para assassinar o filho de Deus, o José. Eu queria que vocês entendessem isso, porque a Bíblia Sagrada diz que quando José sai, ela agarra a roupa de José, sim ou não? Sim, é isso, está claro na Bíblia. E ela ficou com essa roupa na mão. Ela nunca ia agarrar a roupa de José se ele não tivesse chegado tão perto ao ponto de que ela pudesse tocar nele. You understand this? Yes. Dá para entender isso? Ele era um sujeito inteligente, sujeito esperto, o Espírito Santo estava no coração dele. No momento que ele viu, todos os criados estavam indo embora, a mulher chama e ele está sozinho. Olha, ele podia a 10 metros de distância. Ela dizia assim, vem ele. Não, tudo bem, pode falar daí. E não vai, deixa eu dizer uma coisa. O corpo dá sinais. When you're gonna get into trouble. Eu não estou falando para estranho não, tá? O teu corpo dá sinais de que o coração começa a acelerar, tem órgãos aí que começam a ficar fora do lugar,
E José, a mulher era bonita, José era solteiro, estava com um roupão, pelo amor de Deus. Para que você vai chegar perto se o teu corpo já deu sinais de que você deve ficar longe? Deu para entender? Ele ganhou, ele conquistou, mas ele sofreu e ele penou. Deu para entender? Não, estou falando, deu para entender? Diga comigo, o corpo dá sinais. O corpo dá sinais. Diga assim, a carne dá sinais. A carne dá sinais. Gente, você acha que Deus colocou um mecanismo no seu corpo só para você estar próximo da sua esposa? Não. É também para te proteger contra a mulher dos outros. Hello? Vou repetir. Não é só para você estar junto da sua, é para você ficar longe das outras. I don't need to be more clear. O corpo dá sinais e ele ficou perto demais. E ela se apropriou daquele sinal. Ela disse assim, ele está gostando desse negócio. Ele quer estar aqui, senão ele não estava perto de mim. Se eles tivessem vestido da armadura, a Bíblia Sagrada diz assim, fugir de toda a impureza. Em outras versões vai dizer assim, prostituição, whatever you want to call it, concupiscência carnal. Os desejos da carne, fugir. Eu só vou pegar um desses aqui. Pega calçado. Às vezes a gente olha para o calçado da armadura que Deus deu e achamos que aquilo é só positivo, ou seja, a gente avança. Mas às vezes a gente tem que fugir. Porque eu tenho que ter paz com Deus. E muitas vezes, para ter paz com Deus, calçados. O que diz aí? O calçado. Alguém pode dizer lá em Efésios? O que está escrito em Efésios? Sobre o calçamento. Alguém leia rapidinho. Preparação do Evangelho Da paz. da paz. Preparação do Evangelho da paz. A gente sempre acha assim, Evangelho da paz, está falando sobre alguma coisa assim. Get down to earth, porque calçado é aqui na terra. A melhor boas novas que eu posso ter na minha vida é que eu estou em paz com Deus. E muitas vezes, para eu ter paz com Deus, significa que eu estou correndo para Deus. E muitos de nós não percebemos que correr para Deus, muitas vezes, é fugir de alguma situação. Hello? Então, às vezes, se nós nos apropriarmos das armas erradas, a Bíblia nunca disse para a gente resistir à carne. Não tem um versículo na Bíblia que diga para você resistir à carne. Que não dá para resistir, você tem que fugir dela. Ah, estão entendendo? Sim ou não? É claro, fugir das paixões carnais, fugir da lascívia, fugir da idolatria, fugir da prostituição. Eu costumo dar um exemplo que no Brasil, alguns jovens aqui nunca estiveram no Brasil, não conhecem isso, mas algumas pessoas mais antigas vão entender o que eu estou falando. Alguém já se lembra de banca do jornal do Brasil? Banca de jornal? Jornaleiro, banca de jornal. As piores coisas estão ali, não é só jornal, tem as piores coisas que estão ali, né? E aí tem gente que vai lá e busca a tentação. Pega aquelas revistas que não prestam, olham, abre aquelas revistas. Oh, Jesus. Misericórdia. Ai, olha só quanta imoralidade. E ó, tá ali, ó. Tá navegando na internet. Wow, that's disgusting! Oh, sangue de Jesus, meu Deus, como é que o homem consegue fazer uma coisa dessa? Que perversão! Próximo link. Uau, e papap, papap, papap. E a gente, ao invés de fugir, e o corpo deu sinais, o coração palpitou, a consciência já te avisou tanto. Nós temos uma luzinha na nossa consciência. Para mim, eu gosto de praticidade. A luz verde e a luz vermelha. A vermelha está dizendo pare, a verde está dizendo vai. E para muitos, quando estão navegando na internet, a verde já queimou. Torrou. O fusível já... Não tem mais o que fazer. E você está lá, porque você está querendo se testar até onde você vai, até onde você consegue. E muitas vezes não passa daquilo, mas contaminou a consciência.
E agora o corpo só vai reagir à informação que você colocou lá dentro. Por isso é que não tem como você chegar e dizer assim, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não tenho desejo disso. Tem desejo, quer fazer, e se continuar, vai fazer. Porque para nós não fazermos alguma coisa que já está dentro da nossa mente, nós temos que fazer o seguinte, tirar aquela informação. Mas ninguém consegue ficar de cabeça vazia. Você não consegue tirar uma informação e dizer assim, eu não vou mais pensar nisso. Só em você falar isso, você já está pensando. Não tem como. Ué, pastor, então como é que a gente faz? Faz igual a Jesus. Jesus nunca disse eu não tenho fome. Jesus ocupou a sua mente com uma outra informação maior, mais forte e mais poderosa. A fome existe, pão, mas a palavra de Deus é mais forte. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você está entendendo? Então, não é dizer, eu não vou pensar nisso, eu não vou me fantasiar sobre isso, eu não vou deitar com ela, eu não vou pensar nela. Não, é abrir a Bíblia Sagrada e começar a pensar em Deus, em amar a Deus, em querer Deus, em vir a Deus, em se alimentar de Deus. Você vai socando a informação positiva e a negativa vai saindo pela porta dos fundos. Daqui a pouco, você está igual a Deus. Você está seguindo os caminhos de Jesus. Daqui a pouco, você não sente, alguém vai dizer, rapaz, você é de ferro.